Hoje é um dia no nosso calendário muito auspicioso. Temos várias comemorações hoje de grandes Vaishnavas que desapareceram. Então vamos ver quais são esses Vaishnavas e contar um pouquinho da história de cada um. Tem alguns textos aqui no site internacional. Então hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, também de Srila Rasikananda Devi Goswami e também de Tridandi Swami Shrimad Bhakti Dayalta Madhava Maharaj. Então vamos começar aqui a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer aí pelo Facebook. Então, começando aqui o texto, em homenagem ao desaparecimento de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então tem um Prana Mantra aqui, mantra de reverência para ele. E esse mantra diz assim: ofereço a minha reverência ao meu Senhor, o oceano de amor divino, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele é o devoto mais antigo e adorado por todos que se abrigaram em Sri Navadvipan e Sri Vrajadan. Agora temos uma aula aqui. O título da aula é Bhajakutir, de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Essa aula foi dada por Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj no dia 8 de março de 2017. Ele deu essa aula em Sri Navadvipan. Quem foi Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj? Na verdade, ele é o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, a escritura, que conta os passatempos de Mahaprabhu desde antes do seu nascimento até o momento que ele desapareceu dos nossos olhos. Então, nós estamos lendo de manhã, na verdade, uma parte dessa escritura aqui. Esse aqui é o Madhya Lila. Estamos lendo o capítulo 20. Ele é um pouquinho grosso, dá para ter uma noção. Esse é um dos volumes, são 7 volumes desse livro, traduzido e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então aqui Srila Maharaj, ele começa a falar, na verdade, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele estava morando no Radha Kunda. E quando já era muito velho, Shrimati Radharani, ela expressou o seu desejo a ele. O que ela falou para ele? Meu livro agora não está em Vrindavana. Você deve ir para Navadvipan. Então veja só, Shrimati Radharani, olha o calibre desse devoto. Shrimati Radharani falou para ele, o meu lila não é agora em Vrindavana. Isso daí vários grandes santos tiveram essa revelação. Gorakshara Das Babaji Maharaj também foi falado para ele, não é aqui que eu estou, meu lila agora, Krishna falou, é em Navadvipan, na forma de Gauranga Mahaprabhu. Então aqui também com Srila Krishna Das Babaji Maharaj, também foi falado isso, por Shrimati Radharani. E ela falou para ele, você deve ir para Navadvipan. Jagannatha Das Babaji Maharaj,
ele tem um servo chamado Bihari Das. Ele trouxe Jagannatha Das Babaji Maharaj em uma cesta para Navadvip. Ele ficou e fez um Hari Bhajan puro, o canto dos nomes de Hari puramente aqui neste lugar, em Navadvip. Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele também queria encontrar o local de aparecimento de Mahaprabhu. E aí Srivacharya Maharaj fala, nós fomos a esse lugar ontem. Quando Srila Bhaktivinoda Thakura, ele descobriu aquele lugar em Mayapur, o local é chamado de Yogapiti. Ele falou com Jagannatha Das Babaji Maharaj para mostrar-lhe o lugar. Prabhu, eu acho que esse é o local de nascimento, de aparecimento de Mahaprabhu, porque muitas tulasis, elas crescem lá. Por favor, venha e veja esse lugar. Antes de continuar a ler, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele recebeu uma caixa do ano, né? Ele recebeu uma mensagem transcendental falando para ele, de Mahaprabhu, falando para ele, vá descobrir aonde onde são os locais sagrados, onde é o aparecimento de Mahaprabhu. Assim como Rupa Sanatana Goswami, eles descobriram onde era o Radha Kunda, onde era o Govinda Kunda, onde era o Shema Kunda. Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura também recebeu esse serviço. E eles estavam cantando a japamala dele à noite, ele cantava de madrugada, em cima do telhado. Quando ele viu uma luz enorme, clarão, bem longe mesmo. E na hora ele pensou, é lá que Mahaprabhu apareceu. E ele foi caminhando até lá. Quando ele chegou lá, no outro dia de manhã, ele viu que em certo local só tinha tulasi. Não tinha mais nenhuma outra planta, somente tulasi. E ele perguntou para os agricultores, por que vocês plantaram tanta tulasi aqui? E eles falaram, nós não plantamos, nós arrancamos as tulasis, nós arrancamos elas, plantamos arroz e nada foi para frente, o arroz não foi para frente e voltou a crescer tulasi. E nesse momento, Srila Bhaktivinoda Thakura falou, é aqui o local do aparecimento de Mahaprabhu. Porque o rio Ganges havia mudado o seu curso, seu caminho. Então, algumas pessoas achavam que Mahaprabhu tinha aparecido em outro local, estavam adorando outro local. Mas esse é o local de aparecimento, Yogapiti, aparecimento de Mahaprabhu foi lá. E aí ele chamou Jagannatha Das Babaji Maharaj para ver o local. Agora, continuando aqui a leitura, ele falou então, por favor, venha ver esse lugar. Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele chegou lá em uma cesta, em um cesto, carregado pelo seu devoto. Assim que Bihari Das, o devoto, colocou a cesta no chão, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele pulou e ele começou a dançar. Eu tenho o local de nascimento do meu Prabhu, ele diz. Esse é o local do aparecimento do meu Prabhu, do meu mestre. E ele começou a pular e dançar. E Jagannatha Das Babaji Maharaj, nessa época, ele tinha mais de 120 anos. Ele já não andava mais, ele tinha problema nas pernas. Ele já não andava mais. Quando chegou no local de aparecimento de Mahaprabhu, ele pulou do cesto e começou a dançar e pular, como uma criança, em êxtase da alma, o verdadeiro êxtase. Então, esse é Jagannatha Das Babaji Maharaj.
Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele tinha 2 cães e ele sempre dava praçada a eles. Bihari Das, seu servo, ele não gostava disso. Então um dia ele pegou o dinheiro da caixa de doações. Pranami quer dizer doação. Algumas outras escolas Vaishnavas chamam de Lakshmi e tal, mas o correto é Pranami. Quando você vai fazer uma doação, você dá um Pranami. Então, Pranami quer dizer doação. Então, o devoto dele foi lá e pegou algum dinheiro da caixinha de Pranami, de doações. Que Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele usava para dar a praçada. Babaji Maharaj, ele entendeu o que havia acontecido. E ele disse a Bihari Das: eu dou praçada aos cães, mas você não gosta disso. Eu entendo, ele disse, mas eles também são almas diva, eles moram perto, então como eu vou receber praçada sem eles? Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele também gostava de alimentar com praçada as vacas. Ele pegava um pouco de praçada, ele pegava um pouco do pranami, do dinheiro de doação, e ele sempre comprava doces. Ele sempre comprava doce e dava para as vacas. Certa vez, uma senhora, ela veio a Jagannatha Das Babaji Maharaj e deu a ele deixa-me ver aqui. Ela deu a ele um batabi lebo, prameiro. Babaji Maharaj, ele entendeu que ela tinha algum desejo material. Então, ele disse a ela: não posso aceitar isso. Em outra ocasião, ele disse: se você cantar o santo nome, mas não cantar o santo nome adequadamente, cantando apenas Nama, a parada, a ofensa do santo nome, e Namabasa, a sombra do nome, mesmo que cante o dia inteiro, cante 1 laque, 2 laques, 3 laques. 1 laque é 100 mil vezes o santo nome. 2 laques, claro, 200 mil vezes, assim por diante. Mesmo que você cante 1 laque, 2 laques, todos os dias, será melhor se, em vez disso, você for regar uma árvore de berinjela. Berinjela, o nome dela em bengali é Branjou. Então ele falou: se você cantar o santo nome, quer dizer, se você cantar uma mantra com a parada, com o nama parada, com ofensa ao santo nome, se você cantar o santo nome como Namabasa, a sombra do nome, nós demos uma aula, tá gravada no Facebook e no canal do YouTube só sobre as 10 ofensas e Namabasa. Está lá, quem quiser ver pode ver lá, está gravada. Então ele falou: quem canta dessa forma pode cantar 100 mil vezes, 200 mil vezes, com ofensas ou Namabasa. É melhor você cuidar de uma planta, de uma berinjela, de um devoto. Isso é Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Então, tem muitas pessoas que elas ficam se vangloriando. Eu cantei 64 voltas na Chapamala hoje. Eu cantei 16 voltas.
Mas você cantou o quê? Namabasa, ofensa ao santo nome. Como diz aqui, Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj, é melhor você cuidar de uma planta, de uma berinjela, de um devoto, do que cantar tantas vezes a Japamala, sendo que o canto que você está fazendo é ofensa ao santo nome. As pessoas têm que compreender isso, não é quantidade, é qualidade. A qualidade é importante, não a quantidade. Então, esse lugar onde nós estamos sentados agora é o Samadhi Mandir e o Bhajan Kutir desse grande devoto Jagannatha Das Babaji Maharaj. Nós estamos prestando reverências ao seu lugar. Ele é o nosso Guru Parampara. Ele está na nossa sessão discipular. Ele está, na verdade, no altar. Você olhando ao altar, você olhando de frente para o altar, ele é o primeiro do lado direito. Então, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele é o nosso Guru do Parampara. Ele é o nosso Guru. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele sempre gostou dele, sempre o consultou. É por isso que nós prestamos nossas reverências a esse Guru do nosso Parampara, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Jai, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj Ki Jai. Tagia Bhajan Kutir, Samadhi Kutir Ki Jai. Assim, essa parte da aula acabou de Srila Maharaj, e nós vamos ler agora a continuidade dessa aula. Essa aula aqui agora também é de Srila Maharaj, no dia 2 de março de 2015, é de um outro ano, foi uma outra ocasião que ele deu essa aula aqui. Então ele diz assim: nós viemos com o Parikrama agora para esse lugar sagrado, o Samadhi Mandir de Srila e o Bhajan Kutir de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Você pode ver a fotografia dele em todos os nossos mates, em todos os nossos altares e templos. E aqui, como o Srila Maharaj está falando, é a última foto do lado direito. Ele faz parte da nossa linha Guru Parampara. Antes do Ganges mudar o seu curso, havia uma margem do Ganges aqui, nesse lugar. Esse lá, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele vivia aqui e ele se dedicava ao bhajan e o canto do santo nome. Ele não era um pregador, ele era um babaji, por isso que a gente fala Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele não era um pregador, a linha dele era de cantar o santo nome o dia inteiro. Não é nossa linha é pregar. Nossa linha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, pregar, pregar, pregar. É muito mais auspicioso, vai dar muito mais sucrito para você pregar do que cantar o santo nome o dia inteiro. E na verdade nós nem cantamos o santo nome, nós cantamos Namabasa ou Namaparada. Então a pregação é o mais importante, mas ele não. Ele era de uma outra linhagem, ele era da linhagem de Babajis. Antes disso, ele morava em Vrindavana. Um dia ele recebeu um chamado divino de Srimati Radharani. Novamente nós vamos ver, mas aqui é uma aula de outro ano, né? Então o Srimati Maharaj está repetindo essa parte aqui. Ele recebeu um chamado divino de Srimati Radharani dizendo: porque você está em Vrindavana, você deve ir para Navadvipam.
Naquela época, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele não conseguia andar, ele já tinha problemas. Então, o seu servo, Bihari Das, o carregava em uma cesta em sua cabeça e levou ele para Navadvipa. Amanhã nós iremos, disse Lachara Maharaj, amanhã nós iremos para Swananda Shukada Kunja, um lugar onde Srila Bhaktivinoda Thakura ele costumava ficar. Alguém diz, Bhaktivinoda Thakura ele estava cantando o santo nome e de repente ele viu uma luz divina distante, bem longe. Ele foi ver o que era e ele veio para Yogapiti, ele foi até Yogapiti. E aí Srilachara Maharaj fala, nós fomos lá ontem, porque Srilachara Maharaj está fazendo parikrama de Srinavadvipa antes do Gora Purnima, é mais ou menos na época que estamos agora. O Gora Purnima vai ser esse ano, dia 7 de março. Então Srilachara Maharaj já tinha começado o parikrama de Gora Purnima, e ele falou, amanhã iremos lá. Amanhã iremos nesse local, onde Srila Bhaktivinoda Thakura, ele viu essa luz divina bem longe. Ele foi ver o que era, e ele foi para Yogapiti. Lá, ele viu muitas árvores de tulasi crescendo em um jardim. Ele perguntou a um morador local, um agricultor, por que você não cultiva esta terra? Por que você não planta outras coisas aqui? Porque aqui só cresce tulasi, diz a pessoa. Nós tentamos plantar, ele falou, outra coisa aqui, muitas e muitas vezes, mas apenas tulasi, sempre cresce tulasi aqui. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele pensou, este deve ser o local de aparecimento de Mahaprabhu. Sabendo que ninguém acreditaria nele, naquela época, as pessoas pensavam que o local de aparecimento de Mahaprabhu havia desaparecido, e ele decidiu trazer Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj para o local. Quando Jagannatha Das Babaji Maharaj chegou a esse local, ele pulou do cesto e começou a dançar e pular, gritando, finalmente, este é o local de aparecimento do meu Senhor Supremo. Foi assim que esse local foi identificado. Ele tinha, olha só, ele tinha muito mais de 120 anos, ele tinha 137 anos. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele tinha 137 anos, ele não andava mais, e ele pulou do cesto e começou a dançar. Ele não conseguia andar, mas, vendo o local de aparecimento do mestre dele, de Mahaprabhu, ele começou a dançar. Ele era um Siddha Purusha, uma alma liberada. Vamos pegar outra aula de Srilachara Maharaj aqui. Só um minutinho. Essa aula aqui foi dada por Srilachara Maharaj no dia 24 de março de 2021. Foi dado em Bengali. Então ele começa falando assim nessa aula. Navadvipa Parikrama Ki Jai. E aí ele fala o Jaduani
né? Nós não vamos ler aqui o Jadwani, porque já fizemos 2 vezes o Jadwani hoje. Depois o Arat e depois o Parikramantam que decidiram. Vamos pular então o Jadwani. E aí ele começa falando um verso, então. O verso diz assim: irmão, ouça atentamente sobre os pés sagrados dos Vaishnavas. Ouça atentamente sobre os pés sagrados do Vaishnava Thakura. A maior riqueza que pode haver na terra. Krishna, ele nunca deixa aqueles que se abrigam nos Vaishnavas e os adoram. Todos os outros simplesmente morrem em vão. Então, nós temos que nos abrigar nos Vaishnavas, devotos puros, como Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, que hoje é o dia do seu desaparecimento. Então, continuando aqui, Srila Maharaj fala, outro verso, que diz o seguinte: a água que lava os pés de lótus sagrados dos Vaishnavas, ela pode conceder o amor transcendental. Ninguém mais possui tal poder. Se você tem a poeira dos pés de lótus sagrados dos Vaishnavas decorando a sua cabeça, não há valor em nenhum outro lugar. Não há valor em nenhum outro ornamento, nenhum outro enfeite para você. A poeira sagrada dos pés de lótus, a água que banha os pés de lótus sagrados de um Vaishnava. Outro verso: as qualidades purificadoras da água dos lugares sagrados, elas são mencionadas nos Puranas, mas tudo isso é apenas uma forma de enganar a si mesmo por devoção. Isso está escrito aqui, que lugares sagrados são puros. Quando todos vocês vão para o Ganges, vocês se banham ou colocam um pouco de água na cabeça, pensando que todos os seus pecados irão embora. Está escrito nos Puranas isso, que os lugares sagrados, eles podem purificar você, mas irão desviá-lo da devoção. Você não obterá a devoção colocando água em sua cabeça, água do Ganges, dos lugares sagrados. A devoção vem do pó dos pés sagrados dos Vaishnavas. Você deve servir os pés de lótus dos Vaishnavas. E isto não significa que você deve lavar ou massagear os seus pés, literalmente. É servir os seus pés. Significa que você deve viver seguindo as orientações dos Vaishnavas. Todas as qualidades purificadoras dos lugares sagrados descritos nas Escrituras são, na verdade, obstáculos para alcançar a devoção. Então, Srila Maharaj está falando aqui, quem falou isso foi Srila Narottama Das Thakura. Está escrito nos Puranas, se você entrar no Rio Grande, se você tomar banho nas águas no lugar sagrado, Rio de Yamuna, você se purificará de todos os pecados. Mas como diz aqui Srila Maharaj, isso não dá devoção. Isso é uma ilusão. O que dá devoção é servir os Vaishnavas. Quando é dito aqui, colocados a poeira dos pés de lótus sagrados
de um Vaishnava na cabeça, um pó, não quer dizer literalmente isso. Quer dizer que você tem que seguir a orientação de um Vaishnava. Você tem que seguir a orientação de um guru genuíno. Não é literalmente, nós temos que compreender isso. O guru está explicando aqui. É seguir a orientação. Colocar a poeira dos pés sagrados do Vaishnava na cabeça, ou do guru, não é isso. Não é literalmente. É seguir a orientação deles. Por isso que quando nós lemos alguma escritura, nós lemos alguma coisa, nós temos que compreender o que estamos vendo. Nós não temos a capacidade, nós não temos essa fortuna espiritual. Então tem que ter um guru genuíno que explique para nós o que realmente está sendo dito lá. Vários e vários versos do Bhagavad Gita, enfim, do Chaitanya Charitamrita, dos grandes gurus, né? Narottama Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta, tudo isso tem que ser lido, mas explicado pelos gurus genuínos. Senão nós vamos interpretar da nossa forma errônea. Então, não é assim, eu vou tomar banho no Ganges, vou me purificar de tudo, vou tirar todo o meu pecado. Isso não vai dar devoção a você. A única coisa que dá devoção para o devoto, a única coisa, é seguir a orientação dos Vaishnavas. E o Guru é o líder dos Vaishnavas. O Guru genuíno, ele é o líder dos Vaishnavas. Então, sem seguir a orientação pura do Guru, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quer dizer, vamos chegar a lugar, mas não ao mundo transcendental. Não vamos chegar ao amor puro por Deus, Krishna Prema. Somente seguindo a orientação do Guru e dos Vaishnavas, podemos chegar no Krishna Prema, podemos chegar no mundo transcendental. De outra forma, não é tomando banho num rio sagrado, não é entrando num kunda, num lago sagrado. Não é assim simples. Você tem que seguir todo dia a orientação do Guru. Continuando aqui a leitura. Todas as qualidades purificadoras dos lugares sagrados descritas nas Escrituras, elas são, na verdade, obstáculos para alcançar a devoção pura. Um outro verso aqui fala o seguinte: tudo isso nunca pôde ser comparado à água que lavou os pés sagrados dos Vaishnavas, que realiza todos os desejos. As pessoas, elas sempre querem lavar os meus pés, diz Sivacharya Maharaj. Quando eu me tornar um Vaishnava, ele diz, eu darei os meus pés a vocês. Eu não fui capaz de me tornar um Vaishnava até agora, ele diz. Então, como eu posso deixar você lavar os meus pés? Eu nem permito que ninguém toque os meus pés. O que dizer de lavá-los? Se você fizer essas coisas, permitir que os outros lavem seus pés, que toquem seus pés, etc., então você ficará orgulhoso, o ego aumentará muito. Um Vaishnava, ele nunca dirá, você deve lavar o meu pé, você deve me adorar. Toda a água dos lugares sagrados não podem ser comparadas à água que lava os pés sagrados dos Vaishnavas. É muito superior, a água que lavou o pé do Vaishnava é muito superior a qualquer água de qualquer lugar sagrado. Não tem comparação. Um outro verso fala assim, na associação do Vaishnava, o meu coração
ele se alegra, e eu sinto a associação do próprio Senhor Supremo Sri Krishna. Vaishnava é um devoto puro de Deus. Devoto é devoto puro. Nós não somos devotos, nós não somos Vaishnavas. Nós somos aspirantes a devotos, aspirantes a Vaishnavas. Quando você se associa com o Vaishnava, você sente alegria, mesmo que estejamos nos esforçando muito para fazer este parikrama, disse Vachyara Maharaj. Mas, por que nós estamos fazendo isso junto com todos vocês? Isso nos dá muita alegria. Quando este parikrama terminar, todos vocês vão embora. Eu sempre me sinto triste e eu penso, quando esse dia chegará novamente? Quando que vou encontrar novamente todos esses devotos? Tem um verso aqui que diz o seguinte: na associação de Vaishnavas, o meu coração, ele se regozija, e eu sinto a associação própria do Senhor Supremo Sri Krishna. O pobre Narottama Das Thakura, ele está chorando, o seu coração não pode suportar por muito tempo, porque a minha situação, a minha vida, ela se deteriorou, diz Narottama Das Thakura. Um outro verso que diz assim, não, esse foi o último verso, na verdade, dessa aula de Vachyara Maharaj. Aí ele fala, Doya Vaishnava Thakura, Doya Vaishnava Thakura, Doya Vaishnava Thakura, O Re Vaishnava Thakura, O Re Vaishnava Thakura, O Re Vaishnava Thakura. Então, na verdade, por que ele está falando sobre o Vaishnava, todas as qualidades? Porque Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, um Vaishnava puro, um devoto puro de Deus. E nós temos que glorificar eles. É muito auspicioso no dia que aparece ou desaparece um devoto, a gente glorificar ele. É muito, muito auspicioso. Continuando aqui a leitura. Essa aula aqui foi dada no dia 24 de março de 2021. Também foi dada em Bengali. Srila Maharaj começa falando, nós devemos cantar as glórias dos Vaishnavas, do Vaishnava Thakura. Por favor, ouça com atenção. Este é o lugar de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Eu disse a vocês ontem que quando Srila Babaji Maharaj veio para Mayapur, ele ficou muito feliz. Este é o lugar do meu Senhor, ele disse. Ele viveu a vida dele, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, foi até os 137 anos. E aí as pessoas, os devotos, estavam fazendo muito barulho quando o Srila Maharaj estava dando aula. E ele falou, por que tanto barulho? Este é o Samadhi de Srila Babaji Maharaj. É necessário ficar quieto aqui, manter o silêncio. Eu não tenho escolha, disse Vachyara Maharaj. Eu tenho que falar, porque eu não vim sozinho. E eu preciso falar com vocês. Se eu tivesse vindo sozinho, eu teria apenas vindo, oferecido as minhas reverências e ido embora, para não ofender o Vaishnava, Srila Babaji Maharaj. Ele reside aqui,
eternamente, mas não entendemos isso. O Senhor, Ele lhe deu uma boca para falar sobre Ele. O Senhor Supremo lhe deu ouvidos para ouvir sobre Ele. Quando envelhecer, disse Vatchanaraj, você não será capaz de ouvir nada. Às vezes, você pode perder a audição ainda mais novo, antes de envelhecer. Você também pode perder a fala, pode nascer como uma vaca e só saberá fazer barulho. Você tem essa boca agora, não apenas para falar e comer. Se você fizer mau uso da sua boca nesta vida, então o Senhor, Ele não a dará a você novamente na próxima vida. Você nascerá como uma vaca, como um animal, e só será capaz de mugir. Isso pode acontecer como resultado de ofensas. É preciso falar menos. Se você falar muito, não será capaz de cantar o santo nome. Aqui Silatya Maharaj está dando uma correção para as pessoas que estavam lá, porque estavam falando. Nunca se fala, quando alguém está falando Harikatha, quem está pregando, aquele está pregando, nunca se fala, nunca tem conversa paralela. Não pode ter conversa paralela enquanto alguém está pregando. Isso é ofensa, como disse Silatya Maharaj. Na próxima vida, você pode nascer como uma vaca, como um animal, e aí você não vai conseguir nem falar Harikatha. E as pessoas têm essa mania. Em todo lugar isso acontece. Alguém está falando Harikatha, alguém está pregando, falando de Krishna, falando dos associados de Krishna, falando no templo ou no local sagrado, como o Silatya Maharaj agora aí, ele estava. E as pessoas ficam conversando paralelamente. Não pode fazer isso, isso é ofensa. Então o Silatya Maharaj está orientando as pessoas, não deve ser feito isso. Somente um fala. Se você quer falar, quer comentar, você pede para falar e todos vão ouvir. Não é para ficar 2 ou 3 conversando paralelamente. Isso é ofensivo. Nem no templo, nem no local sagrado. Enquanto tem alguém falando Harikatha, não tem conversa paralela. Por isso Silatya Maharaj parou de dar aula para explicar isso para os devotos que fazem erradamente. A pessoa quer comentar algo, quer falar algo, peça, fala, olha, eu queria comentar algo, eu quero fazer uma pergunta. Não ficar falando, atrapalhando a aula, tirando a atenção do outro. Isso não é apropriado, isso não é devoção, isso daí é ofensa. Então, nunca devemos fazer isso. Temos que nos policiar e nunca fazer isso. E se alguém for falar com você durante a aula, está ao seu lado e vai falar com você, você não fale com a pessoa, fale com ele, peça para falar, não fique conversando, nem ouvindo o que o outro está falando. Chegue para a pessoa e fale, converse com ele, fale com ele, peça a palavra. Ninguém vai negar que você fale, mas não fale particularmente com o outro, fale para todos ouvirem. Então, continuando aqui a leitura, se você falar muito, disse Vatchanaraj, não será capaz de cantar o santo nome de Krishna. Nós dizemos para cantar o santo nome, para não falar sobre tudo e qualquer coisa. Quando você canta o santo nome, você não canta alto, mas quando você fofoca,
você fala sobre o neto, sobre a neta, você fala algo. Se você cantar o santo nome, você receberá tudo. É necessário acreditar nisso. Nós temos que ter fé nisso. Quando as Escrituras e os santos, eles dizem algo, é necessário acreditar sem qualquer hesitação. Cante Kirtan com fé. Então, Silat Maharaj está falando aqui, quando um santo, um guru genuíno fala, não temos que questionar, não temos que ficar pensando, será que isso é verdade? É claro que é verdade. Se um devoto puro fala algo, se a Escritura fala algo, se um livro que você lê da nossa missão fala algo, não tem que pensar, será que é verdade? Não tem que questionar. Nós temos que ter fé e acreditar, porque eles são devotos puros. Quem somos nós para julgar se está certo ou errado o que ele está falando? Que qualificação nós temos devocional para questionar o que um santo fala, o que um guru genuíno fala? Isso é ofensivo. Você questionar o guru é ofensivo. A nossa mente sempre está iludida. Então, às vezes, nós achamos que não é correto o que o guru falou. Mas o guru genuíno sempre fala o que é correto. Tudo que ele fala é correto. Você pode acreditar e fazer o que ele falou com os olhos fechados, sem hesitar em nenhum momento. O que o guru falou é verdade. Agora, Silat Maharaj, ele fala um outro verso aqui, que diz o seguinte: qual é a minha posição? Eu sou tão ruim. Esse é o verso que ele está lendo, né? Que na verdade que ele está falando de uma canção. Eu sou ruim, eu sou tão ruim, eu não poderia servir aos Vaishnavas. Nós estamos sempre envolvidos com Maya, com ilusão. Nós fomos hoje ao templo de Prauda Maya, porque nós viemos oferecer a nossa reverência lá. Por que nós fomos lá reverenciar esse templo? Porque nós oramos: ó Maya Devi, por favor, dê-me a sua misericórdia para que eu possa me livrar da sua rede. Me dê misericórdia para que eu possa me livrar das suas amarras. Essa é a oração para a Maya, para a ilusão. Por isso que Silat Maharaj foi lá com os devotos. Nós estamos cobertos pela rede da ilusão de Maya, disse Silat Maharaj. E alguns conseguem cortar essa rede e escapar dela. Então nós estamos presos como um peixe. Todo mundo já viu puxar a rede? A rede passa e prende o peixe. Nós estamos como um peixe, presos na rede de Maya. Alguns conseguem cortar e fugir, sair. Então, Silat Maharaj foi lá pedir a misericórdia para a Maya, para poder sair da rede dela, da ilusão. Mas como que nós vamos sair da ilusão? Servindo Deus, servindo o Guru genuíno. Não tem, ontem falamos isso na aula, foi perguntado aqui, a pessoa que faz o serviço, ela acha que está fazendo serviço a Deus. Sem um Guru não é serviço a Deus. Sem um Guru você não está servindo Deus, sem um Guru genuíno. Sem um devoto puro que está te orientando, você não serve Deus. Você pode fazer qualquer coisa, mas não está servindo Deus. Servir Deus é seguir a orientação do Guru genuíno. O que ele fala para você fazer, se você fizer, você está servindo Deus. Porque ele é o associado mais querido de Deus. O Guru é a pessoa mais querida, o Guru genuíno é a pessoa mais querida de Deus aqui no plano material. Não tem ninguém mais querido por Deus do que o Guru genuíno. O que ele fala é lei, não tem que ser questionado e tem que ser seguido.
Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Um outro verso aqui fala o seguinte: o tempo, ele passou enquanto eu estava ocupado com a minha vida material. Esse verso é importante, olha só. O tempo passou enquanto eu estava ocupado com a minha vida material. O resultado não é nada, apenas lixo. O resultado de quem passou o tempo somente com a vida material não é nada, é somente lixo. Que tipo de mundo é este? É apenas um truque, um show, enquanto eu carinhosamente o torno como o meu, os dias passam em vão. Meus dias passam em trabalho inútil. Os dias passam em trabalhos inúteis. E as noites, elas são perdidas em sono. Nunca me ocorre que existe a morte sentada ao meu lado, me esperando. Quando esse corpo cair morto, o que permanecerá? O que permanecerá meu? O que é meu, na verdade, quando o corpo morrer? Após a morte, nem os meus filhos, nem a minha família, nem minha mulher, nem meu marido, nem ninguém, nem minha família, ninguém da família, me darão qualquer satisfação. Isso está escrito no Sri Kalyan Kalpataru Vishla Bhaktivinoda. Esse verso é muito importante. Nós temos que compreendê-lo, que a vida material sem serviço a Deus não é nada, é lixo, como diz aqui. Você passou a vida servindo teu filho, tua mulher, teu marido, trabalhando inutilmente, dormindo à noite no sono, durante o dia trabalhando inutilmente. E a sua vida é um lixo. O resultado dela é lixo. Você não levará nada. Você não levará nada para a próxima vida. Então esse verso aqui de Srila Bhaktivinoda Thakur, um verso importante para nós compreendermos. Ainda tem bastante aula aqui, muitos versos. Então vamos parar por aqui. E amanhã à noite continuaremos a leitura dessa aula de Srilacharya Maharaj, falando sobre os Vaishnavas. Então hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e outros Vaishnavas. Nós vamos cantar então a canção do desaparecimento dos Vaishnavas, para que possamos glorificá-los. Eu vou pegar o livrinho, porque eu estou sem o livro aqui de canções, e eu não sei de cor essa canção, então eu vou lá pegar o livro. A canção começa Ebarô Coruna Coro, Vaishnava Gosai. Depois eu olho se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, quando acabarmos essa canção.
enquanto ainda não. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de ver quem está participando conosco hoje da transmissão, nessa terça-feira de carnaval. Poucas almas querem Deus, mas quem está aqui está buscando Deus, não está no salão, enfim, pulando o carnaval, né? Então vamos lá cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Madhavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan
cumprimentar quem está participando conosco hoje. Amanhã de manhã continuaremos a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos no Madhya Lila, capítulo 20, a conversa de Mahaprabhu orientando Sanatana Goswami. E amanhã à noite continuaremos a leitura dessa aula que hoje não deu tempo de ler ela inteira. Então nós temos hoje conosco aqui a Cris assistindo conosco, o Ishan Krishna Prabhu também conosco aqui hoje. Temos aqui a Adriana também aqui, o Vijaya Aksha Prabhu. Deixa eu ver quem mais. A Madhavi Govinto Devidasi também aqui conosco, Djalma Sérgio, a Andréia Ferreira, o Ravin Sinan Prabhu também conosco, Dharmendra Gopi também aqui assistindo, e o Arjuna Krishna Prabhu. Deixa-me ver no outro aparelho se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês vão olhando as deidades do Templo de São Paulo. A deidade aqui é, o nome de Mahaprabhu aqui do Templo de São Paulo é Satinandana Goura Hari. Srilacharya Maharaj deu esse nome para o Mahaprabhu de São Paulo. Temos aqui conosco também a Govinda Mohini Devidasi. Deixa eu me ver se tem mais alguém aqui. São essas pessoas mesmo, então. Uma boa noite a todos. Andavat Pranam.